Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h01 em Manaus, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, Previdência segue para votação no plenário. MEC suspende acordo com a Organização Internacional por suspeita de irregularidades. Irã pede liberação de petróleo interceptado em Gibraltar. Vice-governador sofre acidente em academia e é atendido no João Lúcio. Prefeitura abre prazo de remanejamento do Bolsa Idiomas. Detran-M flagra motorista de amarelinho alcoolizado. Operação apreende 13 veículos. Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha que rouba veículos em Manaus. Seleção brasileira realiza atividade na Granja Comari. Os detalhes destas e outras informações você confere aqui e agora no seu Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Reta final na Câmara. Previdência segue para votação no plenário. Yuri Hudson. A reforma da Previdência avança na Câmara, é aprovada na comissão especial e agora segue para análise no plenário. O relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB, foi aprovado por 36 votos a 13. O parecer entrega uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. A proposta original previa R$1 trilhão e 300 milhões. Após a vitória, o relator afirmou que construiu o parecer em consenso com os parlamentares. Essa reforma não resolve tudo. O governo tem que ter um programa. O que nós vamos fazer? Tentar promover um alicerce para que o governo tome outras atitudes, mas vai depender do governo. Tem que ter um programa na saúde, na educação, de crescimento econômico. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acompanhou o resultado da votação e sustentou que a nova Previdência é o primeiro passo para recuperar a economia do país. Corrige os problemas, prepara o Brasil para o futuro. Com essa potência fiscal, o Brasil tem solvência fiscal, está resolvido o seu problema fiscal, talvez pelas próximas 2 décadas, que o nosso país passará a estar ao lado das principais nações do mundo. Já a oposição, que foi vencida com larga vantagem, diz que o governo manobrou na comissão. Alessandro Molon, do PSB, pontuou que o Planalto agiu para trocar deputados que poderiam apoiar mudanças no texto do relator. O governo teve que substituir membros, porque o governo sabe que se votasse com a composição original, alguns destaques com certeza seriam aprovados. O governo manobrou, trocando membros para produzir um resultado artificial. Vamos a um resumo da reforma da Previdência. O texto aprovado propõe idade mínima igual para a aposentadoria do regime geral de previdência e também para servidores públicos, 65 anos para homens e 62 para mulheres, com tempo de contribuição, no caso do serviço privado, de pelo menos 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. No caso de servidores públicos da União, o tempo de contribuição previsto sobe, é maior, de 25 anos e com pelo menos 10 anos no serviço público e, no mínimo, 5 anos no mesmo cargo para ambos os sexos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Obrigado, Yuri. São 9h05. O ex-juiz Sérgio Moro avisou o chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, que o Ministério Público Federal tinha esquecido de incluir uma prova que reforçaria a acusação contra pessoas citadas na denúncia, que ele estava prestes a aceitar. O diálogo inédito faz parte do material analisado por Veja, em parceria com o site The Intercept Brasil. No material que o Intercept diz ter recebido de uma fonte anônima, há quase 1 milhão de mensagens, totalizando um arquivo só com mais de 30 mil páginas. Só com uma pequena parte havia sido divulgada até agora. E ela foi suficiente para causar uma enorme polêmica. A reportagem realizou o mais completo mergulho já feito nesse conteúdo. Foram analisadas 644.551 mensagens. Palavra por palavra, as comunicações examinadas pela equipe são verdadeiras e a apuração mostra que o caso é ainda mais grave, aponta a reportagem da revista Veja. 97. O MEC, Ministério da Educação, anunciou nesta quinta-feira a anulação de um acordo com a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, para a educação, a ciência e a cultura por indícios de irregularidades. O acordo firmado no ano de 2008 e renovado todos os anos previa doações do MEC para a organização. Em troca, a entidade internacional disponibilizava consultores sem custo para o Ministério. Atualmente, a parceria envolvia 89 consultores, sendo 50 deles na área de informática. Para o consultor jurídico do MEC, Rodrigo Pirajá, ocorreu irregularidade formal porque esse acordo nunca passou pela área jurídica do Ministério. Se for confirmada alguma prática ilegal, os envolvidos podem responder por improbidade administrativa. Em nota, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura destacou que é um organismo intergovernamental de cooperação internacional com 70 anos de trajetória, presença e atividade nos 23 países membros. 98. Internacionais. O mundo agora. No destaque internacional, o Irã pede liberação de petroleiro interceptado em Gibraltar. Rádio França Internacional. Thaisa Estivanin. Principais destaques de hoje. O Irã pediu hoje ao Reino Unido a liberação imediata do petroleiro iraniano interceptado em Gibraltar. Para o governo iraniano, trata-se de um ato de pirataria. O pedido do Irã foi feito ontem à noite ao embaixador britânico em Teherã, convocado no Ministério das Relações Exteriores iraniano. O país também ameaça interceptar em represália um petroleiro britânico e justificou que sua embarcação atravessava águas internacionais. ONU denuncia a erosão do Estado de Direito na Venezuela em relatório do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos sobre o país, apresentado oficialmente nesta sexta-feira. O documento também anuncia um número extremamente elevado de execuções extrajudiciais. Um terremoto de 6,4 de magnitude sacudiu ontem o sul da Califórnia. O tremor foi sentido em uma grande área e é o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, mas não deixou vítimas. O epicentro foi localizado perto do Vale de Sales, no condado de San Bernardino, cerca de 240 quilômetros a nordeste de Los Angeles. Em tom político, os Estados Unidos comemoraram ontem o feriado nacional de 4 de julho com uma parada militar inédita e um discurso do presidente Donald Trump, que concorrerá à reeleição em 2020. Na presença do vice-presidente Mike Pence, de membros do gabinete de legisladores de representantes das Forças Armadas, Trump homenageou militares, policiais, socorristas e voluntários que atuaram no 11 de setembro. A comemoração ainda incluiu o desfile na Avenida Constituição e o sobrevoo de caças F-35. No Sudão, os generais no poder e os líderes do movimento de contestação chegaram a um acordo hoje sobre quem dirigirá o futuro período de transição. O anúncio foi feito pelo mediador da União Africana, Mohamed El Hassan Lebat. O Conselho Militar de Transição, que dirige o país, e a Aliança para a Liberdade e a Mudança, que lidera a contestação, concordaram com a instauração de um conselho soberano com alternância entre militares e civis durante um período de cerca de 3 anos. A
A candidatura do sítio Paraty e Ilha Grande à lista do Patrimônio Mundial será examinada durante a atual sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que se reúne entre 1º e 10 de julho em Baku, no Azerbaijão. O Brasil ocupa atualmente a vice-presidência do comitê. Com a aceitação da candidatura, que já recebeu pareceres favoráveis de órgãos técnicos da Unesco, o Brasil terá seu primeiro sítio misto, natural e cultural, considerado como patrimônio da humanidade. A candidatura será analisada entre hoje e amanhã. De Paris, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web. 9h11. No próximo bloco, o vice-governador sofre acidente em academia e é atendido no João Lúcio. E ainda a seleção brasileira se prepara para a final da Copa América. Os detalhes você confere logo após o intervalo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h12. Boas novas FM. Apoio cultural. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 5 de julho de 2019. O programa Requalifica já levou melhorias de infraestrutura para 35 dos 90 quilômetros de vias previstos. Frentes de obras estão nos bairros Cidade Nova, São José e Nova Esperança. Anunciado o ganhador do concurso que escolheu a identidade visual da mascote Sauim de Manaus, a vencedora das 30 propostas mostra o animal como um super-herói e é parte da estratégia de proteção dessa espécie ameaçada de extinção. Neste sábado, o Prefeitura Mais Presente chega à Compensa 2. De 8 ao meio-dia, a Escola Municipal São Vicente de Paula, na rua 1º de junho, oferece diversos serviços gratuitos. O Café Teatro no Centro vai receber 8 atividades do projeto Palco Giratório do Sesc. Os espetáculos acontecem sextas e sábados a partir de hoje. Saiba mais em vivamanaus.com. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato, não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! Notícias do governo do Amazonas. Educação. O Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Glaucio Gonçalves foi reinaugurado em Parintins. Inaugurada em 2011, a unidade nunca recebeu reforma na estrutura. Com a recuperação do SET e de outras 19 unidades de ensino da rede estadual, o governo do Amazonas já investiu somente em escolas do município R$2 milhões em 6 meses. Outros 4 SETs serão entregues pela SEDUC no segundo semestre, em Lábrea, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant e Presidente Figueiredo. Saúde! No próximo mês será realizada a campanha Julho Amarelo, com ações de prevenção contra hepatites virais em todos os municípios do Amazonas. Na programação, além do trabalho de conscientização com distribuição de folders e preservativos masculinos, serão disponibilizados quase 100 mil testes rápidos para hepatites B e C. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo.
Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. De volta, agora são 9h16 em Manaus. A SEDUC se pronuncia acerca de denúncias de alunos em Seja. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino no Amazonas emitiu nota prestando esclarecimentos acerca de matéria que foi publicada na tarde do último dia 3, noticiando as denúncias feitas por um aluno sobre o Centro Educacional de Jovens e Adultos, SEJA, Jacira Caboclo, localizado na Avenida Constantino Neri. De acordo com o aluno, os professores não estariam cumprindo o calendário estabelecido para a reposição de aulas após a greve geral, prejudicando os alunos. Além disso, a denúncia também afirma que os professores estariam vendendo conteúdo obrigatório, prejudicando os alunos que não possuem condições de adquirir o material. De acordo com o aluno, além do prejuízo com o conteúdo que não é repassado, também existe o prejuízo monetário. E de acordo com a SEDUC, a reposição das aulas está sendo realizada de acordo com o calendário oficial de reposição regularmente aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, pelo menos na prática, com o estrito cumprimento das datas de reposição visando cumprir os conteúdos não ministrados no período mencionado no calendário do ano letivo. Sobre a possível falta de professores na unidade, a SEDUC afirmou que os professores que se ausentarem das aulas de reposição estipuladas no calendário serão considerados faltosos, caso não haja justificativa médica ou documentos afins, e serão submetidos às disposições contidas no Estatuto do Servidor Público e Estatuto do Magistério. 9h17. E a CETRAB, Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do CINEM, Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 26 vagas de emprego nesta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, munidos dos documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. Há oportunidades para nutricionista, artífice de manutenção, motorista de caminhão, cozinheiro industrial, técnico em informática, supervisor de vendas, eletricista, mecânico de veículos a diesel, auxiliar de limpeza, operador de caixa, entre outros. 9h18, uma fiscalização do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, flagrou na noite desta quinta-feira um motorista de um ônibus de transporte alternativo, popularmente conhecido como amarelinho, dirigindo sob o efeito de álcool. O flagrante ocorreu na Avenida Altaz Mirim, na Grande Circular, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. O motorista foi multado e teve a carteira nacional de habilitação recolhida, além de também sofrer sanções administrativas. A fiscalização foi realizada pelo NEOT, núcleo especializado em operações de trânsito, e tinha o objetivo de identificar irregularidades dos ônibus de transportes alternativos, além de outros motoristas. 9h19, o Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, protocolizou no Ministério Público um pedido para que o órgão fiscalize o cumprimento efetivo do calendário de reposição de aulas na rede estadual de ensino, e a SEDUC já lançou nota sobre isso, como já informamos. E o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do PRTB, sofreu um acidente na noite desta quinta-feira em uma academia que ele frequenta diariamente, localizada na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Conforme a assessoria de comunicação do vice-governador, um equipamento quebrou no momento em que Almeida o manuseava e acabou atingindo na cabeça. Ainda segundo a assessoria, Carlos Almeida permaneceu o tempo todo consciente, apenas com um hematoma. Por precaução, o vice-governador foi levado pela sua equipe para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste. Na unidade hospitalar, Almeida realizou uma tomografia e foi liberado. Ele aguarda o resultado do exame, mas está em observação e será liberado para desempenhar as suas atividades rotineiras. 9h20, os candidatos em cadastro de reserva no processo seletivo do programa Bolsa Idiomas
da Prefeitura de Manaus terão mais uma oportunidade. O período de remanejamento para as vagas remanescentes do programa iniciou às 9 horas desta quinta-feira e encerra às 23 horas e 59 minutos do próximo dia 10 de julho, pelo site portalesp.manaus.am.gov.br. De acordo com a diretora-geral da ESP, Estela Cirino, um total de 9.164 candidatos estão aptos a participar do remanejamento. O processo de remanejamento, ele corresponde à segunda chance que o candidato que está na condição de reserva, ele terá dentro do processo de seleção do programa Bolsa Idiomas. O candidato, ele deve acessar o portal esp.manaus.am.gov.br, ver as opções que nós temos de vagas remanescentes do primeiro processo da primeira chamada e fazer a sua opção do novo curso, novo idioma ou uma nova escola. Ele pode fazer essas duas opções, ele pode trocar. Esse processo de remanejamento possibilita essa troca, tanto de curso como de escola. E o candidato poderá fazer diretamente do site. O presidente estadual do Partido Avante no Amazonas, ex-deputado estadual e ex-governador interino do Amazonas, Davi Almeida, inaugurou nesta quinta-feira nova sede do partido na Avenida Tarumã, zona centro-sul da capital. Com a presença de deputados estaduais, vereadores e representantes da sociedade civil, Almeida comandou o evento já com vista às futuras disputas eleitorais em Manaus e também no estado. Almeida disse que entrou no partido em maio com a visão de fazê-lo crescer e, segundo ele, a inauguração surpreendeu com o número de pessoas que prestigiou o evento. Entre os participantes da inauguração estava o deputado estadual Abdala Frache do Podemos e o ex-deputado Sabá Reis, além de representantes do interior do estado. 9h22. Todos os dias, ao menos 30 agentes de limpeza da Prefeitura de Manaus atuam nos igarapés que cortam a cidade, retirando em média 25 toneladas de resíduos que são encaminhados para o aterro municipal. Dados da CEMUSP, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, revelam que de janeiro a abril deste ano já foram retiradas 3.214 toneladas de resíduos dos igarapés, superior ao ano passado, com 3.116 toneladas. Segundo o subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, é um trabalho intensivo que, por mês, retira em média 887 toneladas de lixo das águas. Ele disse ainda que os serviços são intensificados nesse período de cheias dos rios. Nossas equipes vêm e retiram com seus botes, com a rede de contenção, todo o lixo que se acumula, principalmente agora na época da cheia. Esse lixo é corrente de acúmulo daquelas pessoas que passam nas vias, jogam um copo, jogam uma garrafa no meio da rua. A tendência é se acumulando na beirada do igarapé com a cheia, com a primeira chuva que dá, ela chega até aqui. Mundo Cristão. Milhares de jovens cristãos lotaram o estádio em Atlanta para participar da Forward Conference, organizada pela Free Chapel Church. O objetivo do encontro foi inspirar jovens cristãos a sair para o mundo e fazer a diferença. Foram cerca de 12 mil estudantes de segundo grau que lotam o estádio para, além de louvar Jesus, arrecadar recursos para ajudar moradores de ruas, pessoas desabrigadas e mulheres vítimas de abuso. Os estudantes doaram recursos generosamente, os quais levavam ao centro do palco do evento. Entre os beneficiários dos fundos está New Begins, o ministério que serve as mulheres no centro da cidade de Atlanta que passam por abusos. Os jovens também deram dinheiro para o Drink Center, um grupo religioso que encontra e preenche as necessidades de pessoas em dificuldades em todos os Estados Unidos. 9h24. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha que rouba veículos em Manaus. Jacinei Brito. 3, 2, 1. A Polícia Civil prendeu a Flávia Cristina Beraldi de Albuquerque, de 42 anos, e Yuri Farias de Frazão, de 25 anos. A dupla é acusada de integrar uma organização criminosa que realiza roubos de veículos e residências em Manaus. Flávia e Yuri foram presos no bairro Coroado, na zona leste da capital, na tarde da quarta-feira, dia 3. Com eles, os policiais apreenderam 4 televisores, um veículo modelo Onix, um revólver calibre 38, munições e aproximadamente 1 quilo de drogas.
No dia 2 de julho deste ano, Yuri e outro homem que não teve a identidade divulgada entraram em uma casa no conjunto Shangri-La, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul da capital, e roubaram aparelhos eletrônicos, relógios avaliados em R$50 mil e cerca de R$30 mil em espécie. A função de Flávia era a guarda dos objetos roubados. Flávia e Yuri vão responder por receptação. Yuri também responderá por adulteração de sinal identificador, porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. A Polícia Civil prendeu a Erinaldo Pinto de Brito, de 29 anos, Gessé Cunha da Silva, de 35 anos, e Luiz Carlos de Matos de Farias, de 59 anos, por uma tentativa de homicídio contra um homem de 48 anos, ocorrida no dia 8 de fevereiro deste ano, na rua Comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade. De acordo com o delegado Adriano Félix, do 8º Distrito Integrado de Polícia, o motivo da tentativa de homicídio teria sido uma discussão entre a vítima e Luiz Carlos, que fechou um beco para que ninguém passasse, pois o local seria um território de tráfico de drogas. A vítima teria insistido em ultrapassar a área delimitada e por isso foi agredida. A vítima teria insistido em ultrapassar a área delimitada, foi quando ocorreu a agressão. Notícias do Esporte. 9h27 em Manaus, Copa América. Seleção brasileira se prepara e realiza atividade na Granja Comari. Felipe Esboril. A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira a primeira atividade na Granja Comari, pensando, claro, na grande final que acontece neste domingo no estádio do Maracanã, às 5 da tarde, horário de Brasília, contra a seleção do Peru. O atacante Everton poderá fazer a estreia com a camisa da seleção brasileira jogando no Maracanã. É um sonho, ainda mais pela seleção, né? Você tá pisando ali, vestindo a camisa da seleção é sempre especial. Eu tinha um sonho de jogar no Maracanã antigo, não tive essa oportunidade, mas creio que vamos estar representando uma nação aí, milhões de torcedores que vão estar ao nosso lado, mesmo que não estejam no estádio, vão estar nos apoiando pela televisão, e que a gente possa jogar por eles, né? É um motivo de muito orgulho estar vestindo a camisa da seleção dentro do Maracanã. Na opinião do lateral esquerdo Alexandro, tanto a seleção brasileira quanto a seleção peruana evoluíram durante o torneio. A gente vem trabalhando sempre forte, trabalhando bem. Acho que crescemos dentro dessa competição, assim também como o Peru. Óbvio que temos que ter mais cuidado, porque é uma equipe que chega forte, uma equipe que chega confiante. Mas, enfim, temos que pensar no nosso trabalho e fazer um ótimo jogo. Vale lembrar que o atacante William se contundiu na partida contra a seleção argentina e não terá condições de defender a seleção brasileira na grande final. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Torcida e seleção, gigantes por natureza. Obrigado, Felipe. 9h29. Com reservas, o Brasil perde para os Estados Unidos e pegará a Turquia na semifinal da Liga de Vôlei. Com o time reserva em quadra, a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelas americanas, atuais campeãs da Liga das Nações, por 3-1, parciais de 25-18, 25-19, 20-21, 25 e 25-21, na madrugada desta sexta-feira, pelo segundo jogo da fase final da competição na cidade de Nanquim, na China. As duas equipes já estavam classificadas para as semifinais, depois de terem vencido a Polônia. O que estava em jogo era a colocação no grupo B e o Brasil terminou em segundo lugar. As norte-americanas escalaram um time misto, poupando algumas titulares. 9h29. A notícia que jamais mudará. Atos 17:28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias. Um ótimo dia para você também, Lia, no IEDAM, Boletim IEDAM Notícias. Um ótimo dia para você, um excelente fim de semana. Fique agora com Estação Vida na apresentação de Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A IEDAM informa a hora certa. 9h31. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Notícias do governo do Amazonas. Educação. O Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Glaucio Gonçalves foi reinaugurado em Parintins. Inaugurada em 2011, a unidade nunca recebeu reforma na estrutura. Com a recuperação do SET e de outras 19 unidades de ensino da rede estadual, o governo do Amazonas já investiu somente em escolas do município R$2 milhões em 6 meses. Outros 4 SETs serão entregues pela SEDUC no segundo semestre, em Lábrea, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant e Presidente Figueiredo. Saúde! No próximo mês será realizada a campanha Julho Amarelo, com ações de prevenção contra hepatites virais em todos os municípios do Amazonas. Na programação, além do trabalho de conscientização com distribuição de folders e preservativos masculinos, serão disponibilizados quase 100 mil testes rápidos para hepatites B e C. Governo do Amazonas. Defina seu próprio horário de trabalho. Chegou em Manaus, Urbano Norte, o aplicativo de mobilidade urbana. Simples, fácil e rápido. Empresa 100% legalizada. O melhor custo-benefício. Confiabilidade, transparência, mensalidade fixa, 100% por corrida. Assim você aumenta seus ganhos com sua própria produtividade. Baixe o nosso aplicativo na Play Store. Cadastre-se.